Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve São José. Chegamos no nosso dia 19 da nossa preparação e vai dizer assim: São José fortíssimo, rogai por nós. São José era um homem que ele estava profundamente morto, tanto para o mundo como para a carne. E ele só desejava as coisas do céu. Isso quem vai dizer para nós é Santa Brígida, uma mística que teve inúmeras visões. São José ele viveu exclusivamente por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor do seu Deus encarnado. E com relação a São José, nós podemos dizer que, depois da Santíssima Virgem, São José foi o mais fiel discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São José não era pai de Jesus? Não é pai de Jesus? Sim, São José é pai de Jesus. No entanto, ele também é discípulo de Jesus. E para ser discípulo fiel, é preciso muita coragem. Porque ser discípulo fiel, quando está fácil, quando as coisas vão bem, e no início as coisas até podem ser fáceis, até podem ir bem, mas ao longo da caminhada em que é necessário que nós sejamos discípulos fiéis, ao longo deste caminho, este caminho se torna um caminho cheio de tristezas e cheio de dificuldades. E nós, falando dessa virtude de São José fortíssimo, nós podemos dizer que esta palavra, fortíssimo, ela também pode ser traduzida em outras acepções, como valentíssimo e como corajosíssimo. Ou seja, estas três significações, elas significam uma coisa muito importante. São José era destemido. O único temor de São José era ofender a Deus. Ele tinha uma fortaleza extrema para a proteção de Jesus e de Maria. A fortaleza, ela é uma das virtudes cardeais. E a fortaleza, ela é aquela virtude que fortifica a nossa vontade, que dá coragem, que dá firmeza e determinação para que se possa fazer o bem, para que se possa fazer a vontade de Deus, mesmo que isto custe cruz e sofrimento. São José é um homem de coragem. E a palavra coragem, ela vem de uma palavrinha, de um radical, cor. Cor quer dizer coração. E nós podemos dizer que São José amava o bem mais do que temia sofrer o mal e o sofrimento. Amar o bem mais do que temer o mal e o sofrimento. São José era valente, ousado, audaz, mesmo em meio a todas as suas provações. E veja, São José teve que fazer coisas que exigiam uma coragem extrema. São José levou a Sagrada Família para um território inimigo, pela palavra de Deus, pela palavra de um anjo da parte de Deus. São José teve que tomar o menino e a mãe e ir para o Egito, que é uma terra inimiga, um território inimigo. E ele não temeu fazer essa vontade de Deus, e ele não temeu fazer este caminho, mesmo que este caminho lhe custasse dificuldades e lhe custasse talvez ter que defender fisicamente a Sagrada Família. Nada nem ninguém intimidou a São José.
E na esteira de todos os outros ensinamentos que nós estamos vendo ao longo desses dias, São José nos ajudará a ter esta mesma virtude, a virtude da coragem. São José nos ajudará a ser corajosos. E para que nós possamos ser santos, é preciso que nós sejamos corajosos. Por várias vezes é dito para nós que nós tenhamos coragem, que nós não tenhamos medo. Por muitas e muitas vezes nas Sagradas Escrituras vem dito para nós: não tenhais medo. Absolutamente nós podemos dizer que são ditas para nós 366 vezes nas Sagradas Escrituras: não tenhais medo. Para significar que nós devemos nos lembrar todos os dias, inclusive nos anos bissexto, todos os dias, que nós não devemos ter medo. Quando Jesus veio até os seus discípulos sobre as águas andando, seus discípulos tiveram medo, ficaram aterrorizados, e Jesus vai dizer para eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Aí vem a pergunta fundamental para nós: de que nós temos medo? Nós temos medo da morte, nós temos medo da penúria, nós temos medo da pobreza, nós temos medo do sofrer, nós temos medo das perdas, nós temos medo de perder o nosso bom nome. Do que nós temos medo? Nosso Senhor vem dizer para nós: não tenhais medo, porque São José não teve medo de absolutamente nada, mas São José tudo sacrificou por amor de Jesus e de Maria. Veja, São José ele foi pobre. São José ele foi um homem de pouca estima por parte do mundo. No entanto, todos os demônios e todos os feiticeiros do Egito ficaram aterrorizados com a presença de São José no Egito, com a presença de um estrangeiro em sua própria terra. Jesus ele aprendeu a virtude da coragem, ele aprendeu a ser corajoso com São José. Vendo aquilo que José fazia tanto no Egito, como em Nazaré, como em Jerusalém, como em tantos outros lugares em que eles estiveram e que São José teve que agir. São José é o exemplo de coragem, é o exemplo de amor, é o exemplo de força, é o exemplo de determinação, é o exemplo de fortaleza viril. São José, com São José nós nada temos a temer. Vai ser dito para nós, pela palavra de Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos: no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E essa virtude da fortaleza foi aprendida com São José. E para nós, é preciso que nós voltemos a nossa face constantemente para a nossa Jerusalém celeste e não olhemos mais para trás. Nessa esteira, nós temos que voltar a uma afirmação que nós já fizemos lá atrás, de que São José era um homem jovem. Vai dizer para nós, amada Maria Angélica: homens idosos não caminham para o Egito. E veja alguns dados muito interessantes. De Belém até Nazaré, porque São José teve que pegar a sua esposa grávida de Nazaré e ir até Belém. São 130 quilômetros, e não são 130 quilômetros
de rodovia asfaltada, mas são 130 quilômetros de um terreno desértico e hostil, onde eles poderiam encontrar, além das dificuldades naturais, eles poderiam encontrar ladrões e salteadores. A distância que Belém fica até a primeira fronteira do Egito, que foi outro lugar que eles tiveram que ir. Veja, São José com a Sagrada Família saiu de Nazaré e foi para Belém, e lá em Belém eles tiveram a notícia do anjo de que eles deveriam partir porque a vida do menino estava em perigo, e eles partiram para o Egito. E de Belém até a fronteira mais próxima do Egito são 64 quilômetros, mas muito provavelmente São José ficou bem além da fronteira, porque São José precisaria de um lugar civilizado, de um lugar onde tivessem pessoas e trabalho para que ele pudesse exercer. E veja, também nesta localidade, também neste percurso, eles teriam um solo áspero, um calor intenso e iguais perigos. São José ficou com a Sagrada Família muitos anos no Egito, num território hostil, em que ele não conhecia ninguém e não falava a sua língua. E não parou por aí, porque o anjo novamente veio em sonho a São José da parte de Deus e falou que eles deveriam voltar para a sua terra. E a volta para Nazaré são nada mais, nada menos do que 193 quilômetros, com as mesmas dificuldades, várias subidas e descidas. E não parou por aí, porque todo bom judeu deveria ir a Jerusalém ao menos 3 vezes no ano. E a viagem de Nazaré a Jerusalém são outros 130 quilômetros para ir e 130 quilômetros para voltar. 260 quilômetros, ida e volta, 3 vezes ao ano. Nenhum senhor de idade faria tudo isso. São José estava no pleno vigor de suas forças, no pleno vigor de sua virilidade. A coragem pulsava nas veias de São José. E a força de São José era uma força de plena juventude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.